Romanos 9, versículo 7 diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Existe aqui duas situações. Existe os filhos da carne, no tempo lá, viu? Está falando do tempo ali, está citando Abraão e Isaque, viu? O pai e filho, né? Então veja, os filhos da carne são aqueles que cometem bens materiais, que acham que Deus não existe e para sobreviver tem que estar usando as mesmas vidas, ou seja, o filho da carne, é uma comparação boa aqui, pode ser o filho de Ismael, né? Que era filho de Abraão também, mas foi obrigado a separar. Deus foi obrigado por causa do nascimento de Isaac. Isaac, como era filho da promessa, e Ismael era filho da carne, foi obrigado a separar. Então ficaram os dois povos sem. Um tinha o apoio de Deus e o outro foi abandonado por Deus. Por isso que o filho de Ismael é como se fosse não, é os gentios. Né? O filho de Ismael é os gentios, que não tem habitação de Deus no meio naquele tempo. E os filhos da promessa são o povo de Jacó, ali os filhos de Jacó. Então, os gentios, a Bíblia diz que eles não tinham Deus para controlar a vida deles. Eles não faziam jejum, eles não faziam oração, eles não faziam, não davam dízimo, eles não habitavam no templo de Israel, eles eram separados de Deus, eles não tinham graça, eles não tinham mandamento, eles não transgrediam lei, né? Eles não tinham pecado, porque o pecado é transgressão de lei, e o pecado só estava naqueles que cumpriam lei, como era 613 pontos da lei de Moisés, determinada só para aquele povo das 12 tribos de Israel. O povo do Egito não participava disso, né? Que era aquele pessoal que era gentios no Egito, que escravizou o povo de Israel nos barreiros. Eles não tinham mandamento, eles não tinham pecado, eles não tinham lei, porque o pecado é transgressão de lei, e a lei de Moisés, a lei de Deus, não atingiu esse povo, né? E em Isaac tem os filhos da promessa, mas Ismael tem os filhos da carne. E nós não podemos comparar hoje, porque hoje todos nós somos filhos de Deus no Espírito. Não é filho de promessa, não é filho de carne. Nós somos filhos de Deus no próprio Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo, nós somos moradas, nós somos nascidos em Cristo. Nós não vivemos, mas é Cristo que vive em nós, porque aconteceu a morte de Jesus, aconteceu a ressurreição de Jesus, e nós, por isso, se tornamos salvos. Não há mais condenação entre nós. Todos nós somos iguais perante Deus. Né? Essa é a mensagem.